Fala galera, vamos fazer umas questões agora. Ó. Determine a aceleração no bloco, letra A, letra B. Segundo a lei de Newton, fala que a resultante das forças é igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu tenho a massa e tenho todas as forças aqui, tá vendo que é uma situação que ele não te permite concluir que existe outra força. Então, você considera que tem apenas essas. Peso, atrito, normal, não importa, você não precisa pensar. Ele já te deu todas aqui. A força resultante é a soma vetorial delas, Então você pode fazer aí uma soma vetorial delas, vai colocando uma atrás da outra até formar a regra do polígono, Tenho 3, vamos fazer isso, ó. Vamos lá. Eu vou desenhar primeiro a de 18 para cima. No final, eu vou desenhar outra, 5 para a direita. E no final, eu vou desenhar a última, que é 6 para baixo. Aí eu vou ligar do início da primeira até o final da última. E isso daqui vai ser o vetor resultante, No caso, a força resultante vai ser essa. Tudo bem? E aí, como que a gente vai calcular o módulo disso? Ó, eu já sei que isso aqui é um triângulo retângulo, horizontal com vertical. E ó, se tudo isso aqui vale 18, e essa partezinha aqui vale 6, isso aqui vale 12, porque é 18 menos 6. Então isso aqui vale 12. E isso aqui vale quanto? 5, Então você faz aí Pitágoras, ó. O módulo da força resultante, que vai ser FR ao quadrado igual 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado também, Só ajeitar aqui que eu acho que o foco não está muito bom. Pronto. Aí, ó, força resultante ao quadrado igual 25 mais 144. Força resultante ao quadrado igual a 169. Força resultante igual a raiz de 169, que vai dar 13 newtons. Então, esse é o módulo da força resultante. Segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Estou trabalhando aqui apenas com módulo, Então, vamos lá. Força resultante, 13, igual a massa 2 vezes aceleração. Então, 13 sobre 2 igual a aceleração, que vai dar 6,5 metros por segundo ao quadrado. Se eu estou usando tudo no SI, nossa resposta vai estar no SI também. Letra B. O que está acontecendo aqui? Tem um bloco pendurado por uma mola e eu tenho a constante elástica dela e está dando a entender que ela está deformada a 20 centímetros. Toda questão que envolva força, a primeira coisa que você faz é desenhar as forças. Ó. Então vamos lá, deve ter um peso aqui e esse peso vai ser massa vezes gravidade, aceleração gravitacional. A gente considera a aceleração gravitacional como 10 metros por segundo ao quadrado no nível do mar da Terra, que provavelmente é o que a questão quer que você faça. Então isso aqui vai dar massa 10 vezes gravidade 10, 100 newtons, Só que aí, para cima, a mola foi esticada, Se a mola foi esticada para baixo, vai ter uma força para cima, Sempre contrária, deformação. Então vai ter uma força aqui, ó, uma força elástica, que a mola vai estar fazendo no bloco. Bom, e qual é a intensidade dela? Vamos calcular. O módulo da força elástica é a constante 80, constante elástica, vezes a deformação. Só que a deformação aqui está em centímetro. A constante aqui é newton por metro, Então isso aqui tem que estar em metro. Então, 0,2 metros. Então, 80 vezes 0,2, O módulo da força elástica vai ser 80 vezes 0,2, vai dar 16 newtons. Tudo bem? Então, olha o que está acontecendo. Eu tenho 16 newtons para cima, 100 para baixo. Vamos escolher um lado para ser positivo, Vamos escolher para baixo, positivo. Para baixo está ganhando, Para cima, negativo. E vamos colocar a segunda lei de Newton lá. Força resultante igual a massa vezes aceleração, em módulo, Bom, o positivo aqui é o peso. Escolhi para baixo positivo, 100 menos o 16, Força elástica está para cima, então ela vai ser negativa. Igual a massa 10 vezes a aceleração. 100 menos 16 vai dar 84, igual a 10A
Passo 10 para o outro lado, 84 dividido por 10 igual a aceleração, que vai dar 8,4 metros por segundo ao quadrado. Né? Número 2 aqui. Sabendo que o bloco está na iminência de movimento, então assim, ele está quase se movendo, falta só um empurrãozinho, né? Um sopro. Determina a deformação da mola. Né? Tem um atrito aqui. Né? A iminência de movimento numa situação que tenha atrito significa que a força de atrito estática está no máximo que ela pode aguentar. Tudo bem? Então, ó, se a mola, né, ela tem essa constante aqui, ou ela está esticada puxando o bloco para a esquerda, ou ela está tão comprimida que vai estar empurrando o bloco para a direita. A questão não deu a entender se ela está esticada ou deformada. Então, vamos escolher isso daí. Né? Vamos fingir que a mola está comprimindo. O bloco foi comprimindo aqui a mola e ela vai empurrar esse bloco para o sentido contrário, né, com uma força elástica aqui. Mas ele não vai se mover, ele está quase se movendo. O atrito que está impedindo. Então você bota aqui no caso, para a esquerda, né, essa força de atrito que você vai ter. Qual atrito vai ser? Estático. Só que a questão só me deu um coeficiente. Então você usa para os dois, tá? Quando ele só te dá um, você usa para os dois. Tem mais alguma força? Tem, né? Tem a normal aqui para cima e tem o peso aqui para baixo. Só que isso aqui é uma situação que está dando a entender que na vertical existe um equilíbrio, né? Não tem aceleração nem para cima nem para baixo quando um bloco está em cima de uma superfície horizontal, né? Geralmente, nessa situação não, né? Não é um caso de elevador, nem nada do tipo. Então você pode falar que a normal e o peso estão se anulando. Então é uma questão que só tem forças relevantes em uma única direção. Escolhe uma para ser positiva, né? Vamos escolher, por exemplo, para a direita positiva e uma para ser negativa, para a esquerda negativa, e joga na segunda lei de Newton aí. E pensa o que está acontecendo. Ó, a força resultante é igual massa vezes aceleração. Força resultante vai ser força elástica menos a força de atrito. Isso tem que ser igual a massa, né, vezes a aceleração. Se está na iminência de movimento, a gente pode considerar, né, que a aceleração é zero. Tá? Então, a gente pode considerar o seguinte, ó, força elástica é a constante 100 vezes a deformação menos a força de atrito, que é o coeficiente, a questão deu a meio, vezes a normal. Só que se a normal e o peso tem que ser igual, né, ó, peso vale quanto? 200. Então a normal vale 200 também. Nesse caso, né, nem sempre peso e normal são iguais, mas aqui vai ser vezes 200 igual a zero. Tudo bem? Bom, aí, vamos lá. 100x igual 200 vezes meio dá quanto? Dá 100 também, né? Passa para o outro lado, vai positivo. Então, x vai ser quanto? 100 dividido por 100 vai dar 1. Qual unidade? Tá tudo no SI. Então, aqui tem que ser o que também? SI. Então, vai ser metro. Tudo bem? Questão 3. Vamos lá. Sabendo que a mola está esticada 2 metros, determine a intensidade da reação normal que o solo faz no bloco, né? Então, vamos lá. Existe a força-peso no bloco aqui para baixo e a mola está esticada, então ela vai fazer uma força para cima elástica. Além disso, se está encostando no chão, né, pode ter uma força de reação normal que o chão está fazendo. Tudo bem? Por que eu disse pode existir e não que existe com certeza? Porque depende. Se a mola estiver tão esticada que ela faz uma força maior do que o peso, ela vai puxar, né, o bloco para cima, né? E aí você não vai ter nem o chão empurrando ele para cima, não vai precisar, né? Conforme você puxa um bloco para cima, a reação que o normal vai fazer nesse bloco vai diminuindo, até não ter mais essa necessidade, tudo bem? Então, como que a gente vai ver se existe ou se não existe? Vamos calcular qual é a força elástica primeiro, para a gente ver. Ó. A força elástica em módulo, ela é igual a constante 20 vezes a deformação, né? Está esticada 2 metros, então vezes 2, vai dar quanto isso aqui? 40 newtons. Qual é o peso? Massa vezes gravidade. Vamos considerar a gravidade como
10, né, no nível do mar. Então, esse peso, né, em módulo, ele vai ser igual a massa 6 vezes a aceleração gravitacional 10, vai dar 60, né? 40 não ganha de 60. Então, esse bloco não está subindo, tudo bem? Isso significa que, com certeza, o chão está impedindo, né, dele afundar. Então, o chão está fazendo alguma força ainda. Então, vamos colocar um lado como positivo, outro lado como negativo. Vamos botar, por exemplo, para cima positivo aqui, para baixo negativo. E vamos jogar na segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Qual é a força resultante? Vamos lá. Eu tenho a normal para cima, então é positivo. Mais a força elástica, que é 40, ela também é para cima, menos o peso, 60, igual, né, a massa vezes a aceleração. Aí eu te pergunto o seguinte, olha só. Se não é suficiente, né, para esse bloco subir, é porque ele está em repouso. Tudo bem? Isso aqui não é um elevador, não tem nada nos indicando que ele esteja subindo, descendo. Ou seja, não existe nada nos falando que existe alguma aceleração. Então você pressupõe que está em equilíbrio aí estático. Então, ó, vai dar zero, né? Não importa qual é a massa, vezes zero vai dar zero. Então você vai ter a normal igual 60 menos 40, né? Para ser para o outro lado. Normal vai ser de 20 newtons. Tudo bem? Bom, questão 4. Ó. Um bloco de 8 kg está pendurado por um fio que aguenta no máximo uma tração de 100 newtons no teto de um elevador. Determine a aceleração máxima para não arrebentar o fio, né? Bom, então essencialmente você vai ter aí o elevador, aí vai ter, né, um bloco pendurado no teto dele, para te desenhar aqui direitinho, né? Aí vai estar lá o bloco pendurado. Aí vai ter a força de tração que o fio faz para cima, né? E você vai ter o peso para baixo. Tudo bem? Só que aí, o peso em módulo vai ser a massa 8 vezes a aceleração gravitacional, vamos aproximar para 10. Vai ser 80 newtons, né? Bom, se o bloco estiver em repouso, ou seja, se o elevador estiver parado, a tração vai ser 80. Ela que vai estar segurando esse peso de 80 aí, né? Então, 80 não arrebenta. Para ela arrebentar, ela vai ter que ser maior do que o peso. Então, a aceleração ela vai ter que ser para onde? Para cima, não é? Então, vamos colocar para cima positivo para a gente pensar melhor. Para cima positivo, para baixo negativo. Segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Então você vai ter aí, para cima tração, para baixo o peso, igual a massa, né? Que é quanto? 8 vezes a aceleração. Tudo bem? Só que eu quero que seja o máximo para não arrebentar. Então, ó, vamos colocar o peso, a força quando arrebenta, 100. Então, 100 menos 80 igual a 8A. Vamos fazer aqui o restante, ó. 20, né? 100 menos 80 igual a 8A. 20 dividido por 8 igual a A, né? Aí, ó, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 2,5, né? Por 4 dá 5, isso mesmo. 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração máxima. Qualquer aceleração maior do que essa para cima, né? A tração vai ter que ser maior do que 100 e o fio não vai aguentar e vai arrebentar. Tranquilo? Bom, continuando aí, acabou a bateria do telefone aqui, tive que carregar. Aí, por sorte, só tinha rabiscado aqui essa velocidade, esse coeficiente, então dá para a gente continuar com o mesmo papel aqui. Então vamos lá. Uma caixa de 80 kg está sem deslizar sobre a carroceria de um caminhão que anda a 72 km por hora. Tá? Sabendo que o coeficiente de atrito entre a caixa e a carroceria é de 0,2, determine a menor distância que o caminhão deve percorrer, freando uniformemente para a caixa não deslizar. Tudo bem? Então, essa era a velocidade inicial do caminhão, esse daqui é o coeficiente. Se um caminhão freia, ele está andando e freia, a tendência é que a caixa continue indo para frente, né? Primeira lei de Newton, né? A tendência de movimento é continuar em movimento, a tendência de MRU é continuar em MRU. Bom, só que aí, né, ele não vai deslizar, é porque o atrito entre a caixa e um caminhão, ele vai impedir esse deslizamento, né? Ou seja, essa força é a força que vai provocar a desaceleração
na caixa. E que força é essa? O atrito. Tudo bem? Então a gente tem que descobrir qual é o atrito máximo que você pode ter com esse coeficiente, que é o atrito estático, e usar essa aceleração. Como assim? Vamos lá, vamos pensar aqui. Ó. Eu tenho a força peso, tenho a força normal, e eu vou ter a força de atrito quando ele começar a frear. Tem aqui a FAT. Né? Ela sempre se opõe ao movimento relativo. Tá? O movimento relativo seria essa caixa deslizar para a direita enquanto o caminhão está parado. Tá? Então, a força de atrito vai ser para a esquerda. Essa é a força que vai provocar a aceleração que a gente quer calcular aqui. Tudo bem? Então, ó, como está dando a entender que o movimento é apenas na horizontal, peso normal tende a ser o quê? Tende a ser iguais. O peso da caixa é massa, 80 vezes gravidade 10, aproximando, né? 800 newtons. Então, normal vale quanto? 800 newtons. Tranquilo até aí? Então, qual vai ser o valor da FAT máxima, né? Em módulo, coeficiente 0,2, tá aqui, vezes a normal 800, a FAT vai ser de 160 newtons. Tranquilo? Então, vamos lá. Para isso acontecer, qual deve ser a aceleração? Força resultante, né? Igual a m vezes a. A força resultante é o atrito, porque aqui, ó, normal e peso estão se anulando, sobrou apenas o atrito. Então, ó, 160 igual a massa 80 vezes a aceleração. Pode cortar um zero, 16 dividido por 8 vai dar, ó, 2. Então, a aceleração máxima que pode ter aqui é de 2 metros por segundo ao quadrado, né? Só que isso aqui deu positivo, né? Se deu positivo, significa que é para o quê? O mesmo sentido da força resultante, que é para onde? Para a esquerda. Então, a aceleração é para a esquerda, então positivo subentende-se que é para a esquerda, da forma que a gente está escrevendo aqui. Por que isso é relevante? Porque vai estar freando. Como que eu consigo relacionar essa aceleração com distância? Olha, para ele frear, a velocidade final tem que ser zero. Está dando a entender que ele vai frear até parar. Então, tem velocidade inicial, velocidade final, tem uma aceleração e quero uma distância, eu vou usar a equação de Torricelli, até porque a aceleração vai ser constante, se a força resultante for constante também. Então, ó, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. A velocidade final vai ser zero. A inicial, vamos dividir por 3,6? Isso aqui vai dar 20 metros por segundo, para a gente usar tudo no SI. Então, vai ser igual a 20 ao quadrado, né? Só que esse 20 aqui, né, ele deveria ser negativo, porque ele está para a direita. Só que como eu vou elevar ao quadrado, vai dar no mesmo, né? Mas se eu quisesse ser mais certinho, tem que colocar menos 20 ao quadrado aqui, tá? Mas, como não vai fazer diferença, deixa assim mesmo. Mais 2 vezes a aceleração, 2, vezes a distância. Tudo bem? Bom, aí, vamos terminar aqui, ó. 0 ao quadrado, 0, igual 400, né, 20 ao quadrado, mais 4 ΔS. Passa para o outro lado, vai ficar menos 4 ΔS igual a 400. ΔS igual a 400 dividido por menos 4 vai dar menos 100 metros. Por que deu negativo? Porque o deslocamento é para a direita, né? Para a direita é negativo, então ele tem que andar 100 metros. Se ele andar menos de 100 metros, a aceleração é maior. Se a aceleração for maior, né, é porque a força que está para a esquerda deveria ser maior, mas não pode. O máximo que ela aguenta é esse. Então, né, a menor distância que o caminhão pode percorrer é 100. Abaixo disso, não tem como. Tranquilo?